da, da, da Organização das Telecomunicações, essa é a sigla em inglês. Ela estima que no final de 2009, um pouco mais de 51% da população global, ou 4 bilhões de pessoas, usou a internet. Então, aqui vemos como é esse aumento da penetração das novas tecnologias e que em poucos anos vamos a ter quase a totalidade da população mundial conectada à internet, ou essa é a ideia. E aqui, nesse contexto, vai surgir a quarta revolução industrial. Schwab, eu não sei alemão, não sei como se pronuncia, mas em 2016, no Fórum Econômico, ele falou sobre esta nova revolução industrial, que é caracterizada por uma fusão de tecnologias que está confundindo os limites entre a esfera física, digital e biológica, com velocidade exponencial, alcance e impacto sem precedentes para quase todos os setores em todos os países. A amplitude e a profundidade dessas mudanças anunciam a transformação de sistemas completos na produção, na gestão, no governo e na vida cotidiana das pessoas. E aqui a gente vai trazer alguns exemplos para mostrar qual é essa mudança que ele fala aqui. Então, o primeiro exemplo é a Sofia. Sofia é um robô inteligente, foi criada, ou saiu, o 19 de abril de 2015, tem inteligência artificial, processamento de dados faciais e reconhecimento facial. O outro exemplo são os autos autônomos. São veículos que percebem o ambiente usando técnicas complexas como laser, radar, sistemas de posicionamento global e visão computacional. Também temos, todos têm escutado, a impressão 3D. A impressão 3D, e este é um exemplo na medicina, esta impressão 3D está sendo utilizada para o planejamento cirúrgico, passo a passo, de órgãos complexos. Então, os médicos fazem o planejamento de toda a operação utilizando estes prototipos. E também diferentes programas de realidade aumentada, onde qualquer dispositivo tecnológico pode ser utilizado em espaços físicos, aumentando o entretenimento ou a informação sobre algum espaço ou sobre algum tema em específico. Muito bom. Então, em janeiro de 2020, estes são dados que utiliza a Comissão de Comunicação da Colômbia. Em janeiro de 2020, éramos 7,75 bilhões de pessoas, das quais 55% estão em centros urbanos. Existiam 5,19 bilhões de teléfonos celulares, de teléfonos móveis. Isto significa uma penetração de 67% desta tecnologia. Os usuários de internet aqui já estavam em 4,54 bilhões de pessoas, com uma penetração de 59%, por isso já estou falando de 60%, que provavelmente já temos, tendo em conta que a pandemia também tem acelerado a digitalização e o uso da internet para muitas pessoas. Muitos processos que antes podiam ser feitos fisicamente, agora só é possível de forma digital.
O número de pessoas que utilizam redes sociais é 3,80 bilhões de pessoas, com uma penetração de 49%. Então, isto nunca antes aconteceu na história da humanidade. E isto significa também que a produção de dados dia a dia vai se incrementando e aqui é quando começamos a falar do Big Data, que representa uma quantidade muito grande de informação que precisa ser bem organizada ou estruturada. Alguns dados da quarta revolução industrial. As principais empresas de tecnologia que compõem esta quarta revolução têm avaliações que em julho de 2020 ultrapassam 500 bilhões de dólares e algumas como Alphabet, Apple, Microsoft e Amazon estão atingindo avaliações próximas a 1 trilhão de dólares. A computação em nuvem tem uma avaliação projetada de 623 bilhões de dólares até 2025, enquanto o mercado de automóveis autônomos está projetado em 416 bilhões de dólares. Então, é uma indústria que está em constante crescimento e, de novo, que isto foi incrementado pela pandemia. Qual a origem dos dados? Então, aqui alguns exemplos, não são os únicos. Sensores em equipamentos, essa é a base de Internet of Things, ou Internet das Coisas. Então, aparelhos como o próprio celular, que marca quando a gente acorda, quanto tempo usa o celular, quantas redes sociais a gente tem, as buscas na internet, os dispositivos móveis, redes sociais, dispositivos GPS. Então, aqui o conceito das sociedades do conhecimento, que é fundamental para compreender esta nova revolução tecnológica, quarta revolução. E primeiro é o uso do conhecimento, que se baseia na criação, disseminação e uso da informação e do conhecimento. E um conhecimento que está descentralizado. Nas revoluções prévias, as pessoas precisavam ir para a faculdade, ir para uma universidade, formar como engenheiro, como programador, para conseguir criar novos produtos ou serviços. Na atualidade, a descentralização do conhecimento significa que as pessoas são muito mais autônomas para se formar e para utilizar as novas tecnologias. Por isso se fala de empoderamento dos atores sociais, porque todos os indivíduos estão chamados a participar desta nova economia digital de forma colaborativa e inclusiva. Ainda assim, a educação básica é fundamental. Uma criança que não tem acesso a uma boa educação, provavelmente não vai ter as ferramentas, as habilidades necessárias para ser parte desta quarta revolução tecnológica. Por isso, a formação em TIC tem que ser permanente, deve iniciar desde temprana idade, e se deve fazer um especial ênfase em programação e criação de habilidades para a sociedade do conhecimento. Por isso, estes eventos são fundamentais para todas as pessoas que estão se formando. Também é fundamental o acesso à infraestrutura TIC, contar com um bom computador, com conexão boa da internet, então, hardware, software, conectividade, acesso rápido e baixo custo ou gratuito à internet. Isto é fundamental porque na pandemia a gente viu as inequidades de muitas populações que não conseguiram ir à escola de maneira digital, que não tinham uma boa conexão, não tinham uma computadora. Isso são não se fala brechas, é outra palavra em português. Me desculpo, faz muito tempo que não falo português, então por isso
não lembro bem da palavra, mas as divisões que a própria sociedade do conhecimento vai formando com as pessoas, ampliando ainda mais as inequidades existentes. Então, aqui um pouco já falando sobre os dados. Os dados são definidos pelo Ministério da Colômbia como unidade mínima de informação sujeita a publicação, transformação e download. Os dados podem ser estruturados, não estruturados ou semi-estruturados. Os dados estruturados são sujeitos a um modelo ou esquema, são bancos de dados ligados a sistemas de informação em organizações, como, por exemplo, pode ter a Unicuritiba todos os dados dos estudantes, dos professores, com seus endereços, com toda a informação pessoal, com suas notas, sua graduação, enfim. Os dados não estruturados, que são a maioria deles, são os dados que não estão organizados como as imagens, os textos e os áudios. E parte do grande desafio que a gente tem aqui é pensar como a gente pode estruturar dados não estruturados. Os dados semi-estruturados são dados que possuem uma estrutura básica, mas não possuem uma definição das relações estabelecidas em seu conteúdo, como os e-mails ou os tweets. Então, esses dados semi-estruturados nas redes sociais são os que normalmente utilizam para fazer os algoritmos, para fazer conexões e dar algum tipo de significado, mas ao ser semi-estruturados, muitas vezes essas avaliações não são muito precisas e podem gerar preconceitos, fortalecer preconceitos já existentes nas nossas sociedades. Aqui, esto é do Departamento Nacional de Planejamento da Colômbia, onde eles apresentam como a geração de dados estruturados e não estruturados projetados a 2025. Então, aqui vemos como desde 2010, estes são os dados de entretenimento, são esta primeira linha, logo imagens e vídeo, logo dados de produtividade, que são os estruturados, e outros não estruturados. Então, a quantidade de dados que a gente está gerando dia a dia está aumentando cada vez mais a complexidade de todo o sistema. Muito bom. A tipologia dos dados. Então, aqui eu trago só, porque tenho pouco tempo, 2 critérios em tipologia de dados. O primeiro é o critério orgânico, que é quando um dado é público, que são os dados produzidos ou coletados por uma entidade pública, que, lógico, as entidades têm muita informação. O tema é que a maioria dessa informação não está digitalizada, não está bem estruturada, cada entidade pública pode recoletar informação de um jeito diferente. Então, aqui a gente vai ter muitos desafios de interoperatividade e de estruturação mesma dos dados e das bases de dados. E também existem os dados produzidos ou coletados por um particular, como as universidades ou as empresas, que foi o exemplo que já di. Então, aqui o critério orgânico fala simplesmente das características dessas pessoas públicas ou privadas que recolhem informação, dados permanentemente. O critério qualitativo nos fala dos dados pessoais e os dados impessoais. Os dados pessoais são dados que permitem identificar uma pessoa, identificar sua idade, sua posição social, sua religião, sua ideologia política, enfim. Os dados impessoais são dados que não permitem uma individualização da pessoa, de uma pessoa. Então, a ideia sempre de uma lei de proteção de dados é precisamente proteger a informação pessoal
e que os dados que se avaliem e que se estruturem sejam utilizados adequadamente e que não permitam a individualização da pessoa para não afetar seus direitos fundamentais. Aqui, então, na Colômbia, nossa Constituição, no artigo 15, nos fala do habeas data. E aqui eu faço um resumo muito geral do que diz o artigo 15 da Constituição, onde as pessoas têm o direito não apenas de saber e retificar, mas de atualizar as informações que sobre elas foram coletadas em banco de dados e em arquivos de entidades públicas e privadas. Então, o habeas data em Colômbia está, de uma maneira muito geral, relacionado primeiro com o tema de acesso à informação, onde todos têm o direito de saber e verificar o que se diz sobre eles nas bases de dados, atualizar os dados. Isto significa os dados relatam situações específicas em momentos específicos. As informações devem ser verdadeiras. E aqui um pouco para compreender por que este artigo está na nossa Constituição, era porque antes da Constituição existia uma base de dados de morosos bancários, de devedores. E essa informação não era atualizada. Essa informação violentava muitos direitos das pessoas que não iam ter créditos ou que tinham problemas para encontrar emprego por estar nessa base de dados. Então, por isso, desde o início, a Constituição estabeleceu este direito, e, na atualidade, ele está sendo utilizado não só para temas bancários ou financeiros, sino também para redes sociais e para todo tipo de bases de dados. Correção de dados também, isso significa que as pessoas podem retificar informações imprecisas e também solicitar a eliminação das chamadas informações confidenciais. Esta é uma sentença, a Corte Constitucional, desde o início, tem feito uma proteção muito importante sobre o habeas data. E aqui eu trago uma sentença de tutela, a 443 de 1994, onde a Corte falou o seguinte: as pessoas ou entidades que recolhem, processam e transmitem dados têm, portanto, o dever de preservar e salvaguardar devidamente os bancos de dados ou arquivos que os contêm, como condição necessária para o gozo e eficácia do direito de habeas data. O direito de habeas data cumpre, então, a função de proteger a todos contra o perigo do abuso de informação, de forma a garantir a todos o direito à autodeterminação informativa. Depois, no ano 2012, a lei de habeas data colombiana é esta, a lei 1581 de 2012. Essa lei vai estabelecer a competência na Superintendência de Indústria e Comércio para a proteção do habeas data. E digamos que a lei é bem complexa, traz muita informação, também traz umas obrigações administrativas para o Estado bem específicas, que por tempo eu não trago nesta apresentação. Mas eu quis trazer a definição de dados sensíveis que traz esta lei, que são entendidos como aqueles que afetam a privacidade do titular ou cujo uso indevido pode gerar discriminação, como aqueles que revelam origem racial ou étnica, orientação política, convicções religiosas ou filosóficas, filiação comercial, sindicatos, organizações sociais, organizações de direitos humanos, ou que promovam os interesses de qualquer partido, ou que garantam os direitos e as garantias dos partidos políticos da oposição, bem como os dados relativos à saúde e vida sexual e dados biométricos. Aqui, já no contexto internacional, eu acho que é bem importante que vocês reconheçam ou conheçam os princípios ROAM, da Unesco. ROAM é a sigla em inglês.
a R é de rights, dos direitos humanos. Estes princípios foram consertados por vários anos, com muitos expertos e também com diferentes estudos de caso. Existe um documento que vocês podem encontrar na internet facilmente sobre estes princípios na internet. Eles falam primeiro sobre o tema dos direitos humanos. Respeito aos direitos humanos como liberdade de expressão, privacidade e igualdade. Abertura, openness, nos habla de garantir a abertura do conhecimento, dados abertos e mercados abertos e plurais. O acesso nos habla de garantir o acesso inclusivo quando se trata de pesquisa, recursos humanos, acessos a dados, multilinguismo e hardware. E multi-stakeholders, a internet deve promover a governança de múltiplas partes interessadas e também o manejo dos dados, né? Então, aqui trago desafios importantes que temos todos os países, todos os cidadãos do mundo temos estes desafios. E aqui com algumas notícias. Então, cada vez estão se evidenciando mais doenças físicas, mentais, emocionais, pelo uso extensivo de aparatos digitais, de computadores, de videogames, e por isso trago esta notícia onde informam que não existe muita diferença entre a adicção às drogas e o telefone móvel. Também o último escândalo do Facebook, onde uma ex-empregada falou que Facebook tem más práticas contra as crianças e debilita a democracia. Acho que a maioria de vocês viu esta notícia faz pouco. Também trago o exemplo do Cambridge Analytica, que recomendo a todos olharem Netflix, o hackeo, nada é privado, fala em espanhol, não sei como, mas tem um documental muito bom sobre o Cambridge Analytica em Netflix, e também o desafio das redes sociais. Podem ter mais informações sobre este tipo de casos. Também relacionado a esta quarta revolução industrial e os autos automatizados, já temos várias notícias de autos automatizados que têm choques onde morrem pessoas, e aqui também é um desafio para o direito, a responsabilidade, de quem é a responsabilidade quando a gente tem um choque, quando a gente tem um acidente a causa de inteligência artificial que está, que está se desenvolvendo. Então, com estes exemplos aqui, eu trago os desafios que tem a quarta revolução industrial à luz dos princípios da Unesco. Então, em matéria de direitos humanos, vamos a ter este desafio de uma permanente violação da privacidade ao coletar e armazenar dados pessoais sem o consentimento do indivíduo. Com relação à abertura, o grande desafio é garantir que os sistemas inteligentes possam explicar o processo de toma de decisão e os critérios aplicados, como vemos no caso do auto de Tesla que mata a uma pessoa. Em acesso, o aumento da exclusão digital devido ao uso de inteligência artificial e algoritmos baseados em preconceitos existentes. Então, aqui, os advogados precisamos conhecer como são esses algoritmos, precisamos conhecer como é o processo de toma de decisão de
qualquer ferramenta de inteligência artificial para efeitos de verificar que não estão violentando direitos das pessoas involucradas. E com relação aos multi-stakeholders, o uso indivíduo dos dados coletados por empresas privadas é uma preocupação permanente com sua segurança. Na carreira da quarta revolução industrial, estamos vendo que as empresas privadas estão tomando muitas mais vantagens que as empresas, que o Estado, que o setor público, e por isso a lei de proteção de dados é fundamental para garantir esses mínimos que as empresas devem ter em conta ao momento de ter base de dados com informação pessoal dos usuários. Então, aqui eu corri bastante para cumprir com o tempo, e aqui já as conclusões. Primeiro, estamos num tempo de muitas mudanças disruptivas que precisam de uma permanente adaptação por parte de nós, e um permanente processo de aprendizagem para todas as pessoas. Agora não é suficiente com fazer uma graduação, a gente vai ter que estar se atualizando permanentemente com as novas tendências que a gente está vendo. Para as universidades e os professores, a grande responsabilidade é na formação de todas as crianças, de todos os estudantes, para o desenvolvimento e benefícios destas mudanças nas nossas sociedades. E a quarta revolução precisa de pesquisa e reflexão permanente, devido aos grandes problemas, os grandes desafios que a gente acaba de ver. Precisamos refletir, pesquisar, para encontrar melhores soluções, melhores caminhos que ajudem a construir uma sociedade mais equitativa e que garantisse os direitos de todas as pessoas. E com isto, eu agradeço muito sua atenção e também o convite, e estarei atenta a toda pergunta ou questionamento que tenham sobre a apresentação que fiz. Obrigada. Obrigado, professora Diana. Muito obrigado pelas suas palavras, com certeza. Foi muito profunda a sua análise e muito enriquecedora para todos nós, né? Tenho certeza realmente que nos abrilhantou com mais informações e que é um tema muito, muito atual e que merece, né, muito estudo, e a gente está tendo uma oportunidade aqui riquíssima, né, de aprender um pouco mais. Então, eu gostaria de informar os colegas que, se assim quiserem, pode fazer as perguntas aqui no chat. Já vou, então, iniciar pela pergunta da Laura, que diz assim: professora Diana, podemos dizer que a velocidade da evolução tecnológica influenciou na disposição deliberada dos dados pessoais pela sociedade? Então, por gentileza, professora, é porque ela complementa, ela gostaria de saber isso se implica na necessidade de promover e disseminar a cultura de proteção de dados. Muito bem, boa pergunta, Laura, muito obrigada. O tema os humanos não estamos acostumados ao mundo digital. É uma grande mudança. A história da humanidade tem sido sempre em físico. As revoluções industriais trazem sempre mudanças disruptivas bem importantes, e as anteriores, elas duravam um século para acontecer, e isso aconteceu bem mais rápido. Então, a velocidade dessa evolução tecnológica nos deixa um pouco abrumados, e para a maioria das pessoas, simplesmente sem as ferramentas para saber lidar com essa nova dinâmica. As poucas pessoas que estão se estão aproveitando muito bem dos nossos dados. Então, este tipo de eventos, como bem falava a Edna, são fundamentais para que vocês tenham mais consciência sobre como proteger seus dados, como atualizar essas informações, quais são as autoridades que têm a competência
para lidar com esses temas, porque é bastante provável que as empresas não cumpram com estas delimitações da lei, se não existe uma autoridade que realmente imponha uns limites, certo? E aqui também o desafio maior, realmente, é a nível internacional, porque os dados, eles não ficam nas fronteiras do Estado, eles transpassam as fronteiras. Então, eu não tinha tempo um pouco para explicar essa dinâmica, mas todos os estados têm que fazer tratados internacionais e existe uma metodologia já para tentar fazer cumprir essas leis de dados para as grandes empresas que estão na ordem global, tá? Então, não sei se assim responde a pergunta, e a Edna quer falar alguma coisa. Quero sim. Deixa eu só mostrar aqui esse livro que eu adoro, tem aqui assinado pela minha querida amiga Diana, ganhei dela, o livro dela, Estado, Sociedade e Novas Tecnologias, esse livro é de 2015, se não me engano, né, Diana, fruto do doutorado dela aqui na faculdade, e esse livro vai falar justamente questões relacionadas à soberania, o que a Diana está mostrando para a gente é como as novas tecnologias, elas vêm para, inclusive, fragilizar o conceito que a gente tem clássico de Estado. Então, se vocês lembrarem lá o negócio dos elementos do Estado, né? Estado precisa ter território, governo, população, soberania, e a Diana trabalha aqui justamente trazendo alguns questionamentos sobre como as novas tecnologias, elas fragilizam esse conceito-chave para a gente poder pensar em Estado. Super recomendo, bem interessante. Eu queria até, eu vou pedir desculpa aqui para quem fez as perguntas anteriormente, mas eu acho que isso que ajuda para a gente pensar um pouquinho sobre até essas perguntas que fizeram aqui, Diana. Queria ouvir algumas palavras suas, aí depois, quem sabe, você complementa aqui nas respostas, porque tem muito a ver. A Diana, ela estuda um outro tema bem interessante, que são as emoções. Pena que não dá para a gente falar, que é um outro lugar que a Diana estuda também. Ela vai falar sobre as Farc, a atuação das Farc na Colômbia, e como é que a questão das emoções, elas estão presentes nas relações políticas, a questão do perdão, etc. E vai trabalhar também com algo que o Caspers trabalha, que é assim, a utilização dos nossos dados para manipular as nossas emoções, portanto, as nossas decisões. Então, quando eu falo isso, é muito forte, gente. E significa o quê? Isso significa que dá uma força muito importante para a Lei Geral de Proteção de Dados, porque a gente está protegendo, inclusive, a nossa mente e as nossas emoções, que podem ser manipuladas, inclusive pelas redes sociais, o que aconteceu, parece, naquele caso da Cambridge Analytica. Então, eu gostaria, talvez, Diana, talvez falasse 2 minutinhos sobre isso, que é muito Claro. E eu acho que, inclusive, a pergunta da Kellen, que tá aqui perguntando sobre influência das redes sociais, inclusive, talvez aqui se adapte, enfim, seja útil para responder essa questão, aí depois o Gerial maneja as outras questões que estão lá, tá bom? Obrigada, Gerial. Não, muito obrigada por essa pergunta também, Edna, porque as emoções nas redes sociais, a gente tem a união de muitas formas de comunicação que antes estavam divididas. Tem o texto, a imagem, o som, tudo junto, tá? Então, as redes sociais têm sido propícias para a exaltação das emoções, tá? Por exemplo, na Primavera Árabe, a imolação de um vendedor de frutas criou toda uma indignação em todo o mundo árabe e as protestas surgiram com muita força. As pessoas não conheciam a história do vendedor, as pessoas provavelmente não tinham toda a informação, não tinham um discurso, mas só a imagem já gerou toda uma emoção, uma indignação, uma raiva que as pessoas não puderam conter e que levaram para a rua, mudando totalmente os governos em 40 países.
Não é pouca coisa. E isto também se espalhou ao mundo ocidental com o movimento dos indignados, que também criou. Então, este é só um exemplo para mostrar como as emoções são utilizadas permanentemente nas redes sociais. O estudo de como funcionam as emoções também é fundamental para que a gente permaneça ligado ao telefone, para que a gente não possa se afastar de estar olhando o correio ou as redes sociais, tá? E isso faz parte de um modelo bastante competitivo para gerar cada vez mais informação, mais dados sobre a pessoalidade de cada indivíduo e focalizar informação, publicidade, vendas, bens, produtos, e assim a indústria da quarta revolução industrial está se dando. Então, por isso, já vários governos estão dialogando para pôr limites a este tipo de práticas. O que acontece é que não é fácil, não é um tema fácil de regular. Os protocolos internacionais, eles estão falando de arquiteturas que sejam seguras para a proteção de dados, que sejam confiáveis. Mas não existe um padrão rígido, claro, de como isto tem que acontecer. A gente está, por isso é preciso pesquisar, refletir. Este tipo de tecnologia é bem mais complexo, porque também são muitas as variáveis que se devem ter em conta, tá? E também a pandemia fortaleceu isto. Muitos de nós, muitas pessoas compram agora em Amazon, não vão ao shopping ou à tenda do lado, tá? E isso também está criando uns monopólios a nível global e deixando sem emprego as pequenas empresas que não têm essa possibilidade de chegar a um grande mercado digital, tá? E realmente a gente deve ser consciente disso para ter umas decisões, umas respostas muito mais responsáveis sobre o uso das novas tecnologias e fazer uma própria autorregulação de quanto tempo eu devo estar no celular, de que tipo de informação eu vou compartilhar, de se vou facilitar todos os dados em todas as plataformas. A gente deve ser consciente que não pode ser assim como tão flexível, né? Isso. Perfeito, E professora. aqui, Perfeito, obrigado. Passamos então a outra pergunta da Fátima Zolim. Ela pergunta, professora, na LGPD da Colômbia, existe alguma sanção quando a controladora expõe os dados pessoais do indivíduo? claro, existe. Agora, a lei criou uma dependência específica na Superintendência de Indústria e Comércio e de umas competências para uns processos sancionatórios, onde tem umas multas importantes, ainda poderiam ser melhores, mas tem umas multas e já temos vários casos. Se vocês entram na página web da superintendência, também está toda a informação de todos os casos. Quando aconteceu o caso de Cambridge Analytica, a superintendência colombiana enviou perguntas e abriu processo contra a Facebook, e o Facebook teve que tinha um representante aqui, e teve que dar conta de como aconteceu, de tudo. E também a Corte Constitucional tem feito várias audiências com os representantes das principais redes sociais para efeitos de compreender melhor como eles podem proteger de uma maneira muito mais específica o direito de habeas data. Perfeito, perfeito. Obrigado. Professora, o Rogério pergunta à professora o seguinte: como você vê os desafios da proteção de dados
em um momento que o próprio mercado capitalista trabalha com transferências de dados através de sistemas como Open Banking, você acha que os dados estão em riscos na mão dos controladores do mercado econômico? Claro, é parte da... A gente aqui vai ter, precisa de uma discussão também ética, e reavaliar realmente esses objetivos de competitividade e produtividade a qualquer custo. Porque esse tipo de lógicas está degradando o planeta, está gerando mais conflitos nas sociedades, mais fracionamento, e por isso é importante que saia à luz esse mau uso da informação, dos dados, para efeitos de ter muito mais controle, para ser mais conscientes de como estão usando, de como, porque também quando a gente conhece os casos, também pode talvez refletir sobre novas ferramentas que ajudem a que isto não continue acontecendo, mas evidentemente existem uns ganhos econômicos e existem umas lógicas econômicas que a gente deve ser consciente que não é assim tão fácil, né, de proteger. Obrigado. Professora, apenas para registro, a Kerlin, então, pergunta como a professora vê a influência da lei nas redes sociais, tendo em vista que já é fato os vários casos publicados na mídia de exposições. Não entendi como foi? Como foi de novo? Ela pergunta como a professora vê a influência da lei da LGPD nas redes sociais, tendo em vista que já tem vários casos publicados na mídia de grandes exposições de dados. Não sei se... Na Colômbia, como eu falei, a superintendência chamou a Facebook, ele pediu um conceito, e acho que muitos órgãos administrativos dos diferentes estados fizeram o mesmo quando aconteceu este destape de informação. E, em parte, se vocês veem como Mark Zuckerberg responde as perguntas no Congresso, logo do problema, a gente não sabe como vai responder este novo escândalo, né? Que a gente vai ter que olhar e refletir sobre o que tem para falar. Mas o que eles falaram é que melhorariam a arquitetura da plataforma, que a arquitetura antes permitia como extrair todos esses dados de uma maneira bem mais simples, e agora eles fizeram uns ajustes na sua plataforma para proteger de um melhor jeito essa informação de terceiros que podem utilizar erradamente. O tema é que o novo escândalo fala de mau uso dos dados dentro do Facebook, e isso significa que porque nas redes e nas plataformas se está utilizando muito este conceito de autorregulação regulada, que significa isso, que existe um marco legal, mas as empresas, como a inovação precisa flexibilidade e muda tão rápido, a autorregulação da própria plataforma, do próprio grupo, da própria empresa é fundamental para garantir esse marco, esses mínimos, tá? Mas o que se estava falando aqui é que essa autorregulação regulada não está funcionando. Que se não existe uma boa auditoria, algum tipo de controle bem mais posicionado, as empresas não vão fazer, não vão proteger os dados, né? Professora Edna? Ana, só para fechar aqui, já está acabando o nosso tempo, queria te fazer uma última pergunta, porque muitas vezes eu percebo que a gente foca muito, assim, no controle de dados dos privados, e me preocupa também o outro lado, que é o controle de dados dos nossos dados que estão na mão do Estado. Por quê? Porque isso pode gerar, inclusive, uma sociedade de controle, tipo lá o 1984, tipo a literatura que a gente tem distópica que trata sobre esse tema. Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre esse perigo de uma sociedade de controle a partir
da coleta dos nossos dados pelo próprio Estado, e se na Colômbia, como é que a lei ela ela se projeta para o Estado, como é que a gente faz para controlar o Estado em relação aos nossos dados, porque aí a gente tem dois aqui monstros no figurado que estão atrás dos nossos dados, os privados e o Estado, não é bom nenhum nem outro. Como é que a gente faz para a gente proteger desses dois e se há realmente um perigo aqui em relação ao Estado, Diana? Isto dá para toda outra aula, né? Sim. É complexo, mas assim, eu gosto muito do modelo da Estônia, porque a Estônia, desde o início, eles criaram uma arquitetura que se chama X-Road, onde a informação está descentralizada em diferentes nodos, tá? E existe uma traçabilidade de como se usa, quem ingressa, que mudança tem em qualquer informação. Então, quando a informação está descentralizada, nenhuma pessoa tem o domínio de toda a informação, tá? Então, cada funcionário, cada pessoa do governo tem acesso só a que o seu perfil permite, e aí diferente nível de perfis. Então, isso também é o que a gente, arquitetura no desenho das plataformas, a gente tem que garantir desde o início a proteção de dados, que não todos os dados estejam centralizados na mesma pessoa, na mesma entidade. Agora, qual é o problema em estados como a Colômbia, que são maiores, mais velhos, tem muita informação desorganizada, toda uma bagunça, muito similar ao Brasil? Cada entidade tem um número de dados, e esses dados estão desatualizados, podem não estar estruturados, existem problemas de interoperatividade, porque tem diferentes sistemas de informação. Então, o Estado é um grande aparelho que tem um monte de dados, mas esses dados não estão estruturados, não estão organizados, não estão interconectados, e podem ter informação imprecisa de um lado e do outro. Tá? Então, aqui a gente precisa uma política de gestão documental muito forte, precisa fazer uma depuração dos processos, precisa gerar interoperatividade e também gerar plataformas que descentralizem informação e que tenham bons níveis de ciberseguridade e de traçabilidade para garantir esses mínimos desde o início. Mas isso custa, isso é muito trabalho, e não todas as... Aqui já está começando com algumas entidades, com alguns processos do ordem nacional, mas é apenas o início. Não ainda chegar ao território e as 6.000 entidades que a gente tem 6.000 entidades, e isso vai tardar. Isso não vai ser assim de rápido. Obrigado, professora. Nós teríamos duas perguntas, na verdade. Eu apenas vou dar prioridade a uma última pergunta do chat. Uma era de minha autoria, mas eu vou dar prioridade à última pergunta do chat para nós encerrarmos de fato, né? O Alessandro Bortoli pergunta, professora, com o uso em alta das redes sociais, temos visto aumentar também casos de extremismos de ideologias políticas e ataques a grupos minoritários. Isso seria consequência do uso dos logaritmos? Isso não é só uma variável, é uma consequência de muitas coisas, porque as identidades conflitivas, as identidades se fortalecem nas redes. Sim. Esse é o grande desafio que eu falava para a democracia. Então, pró-Bolsonaro, pró-Lula, cada um tem... no Brasil foi muito forte, porque na mesma família as pessoas deixavam de falar com o pai, com a mãe, com o tio, com o primo. Na mesma família as pessoas deixaram de falar, deixaram de mostrar suas ideias. E só falam com as pessoas que pensam igual. Isso faz, quando eu não tenho contato com o oposto, quando eu não respeito tampouco, eu não respeito a posição do outro, no momento que eu me encontro, porque no final eu me tenho que encontrar com essas pessoas em algum momento, o choque vai ser radical, tá? Então, aqui é também ser consciente que a gente não... porque a mente tenta
fortalecer as suas próprias ideias, procurando informação que suportam as suas ideias, e evita procurar informação conflitiva, tá? Isso faz que cada um de nós se torne cada vez mais radical. Esse é o problema principal das redes e o maior risco para a democracia. Perfeito, professora. Muito obrigado pelas suas palavras. Como eu já falei, foram de suma importância para o nosso crescimento. Nós só temos a agradecer de verdade mesmo pela sua presença. Eu passo a palavra novamente à senhora apenas para suas considerações finais e logo, logo estaremos, então, fazendo o encerramento. Professora? Se a senhora tiver considerações finais a fazer. Eu agradeço vocês pelo convite, a Edna, e também por todas as perguntas, por sua atenção. Este é um tema que para mim é uma paixão. Eu estou disponível para o que vocês precisem. Eu amo o Brasil, eu devo toda a minha formação ao Brasil, e tenho colegas queridos como a Edna, e para mim foi todo um prazer estar aqui. Pena que a gente tenha pouco tempo, eu já tenho que entrar numa outra reunião que tenho. Então, eu agradeço imensamente e meus melhores desejos para este evento. Professora Edna. Só queria agradecer também, já fechando aqui, a presença da Diana, sempre até uma emoção, né, Diana? Faz tempo que a gente não se vê pessoalmente, a Diana Colômbia lá e eu aqui, muita saudade, e agradecer demais, foi realmente emocionante relembrar tudo isso que a Diana conversou aqui, são conversas que a gente vem tendo ao longo dos anos, aprendi muito com a Diana, a gente aprende muito uma com a outra, e pessoal, e mantenham isso, as redes, essa ideia de rede, ela é muito poderosa, essa rede que você forma aqui durante o seu período de graduação, durante a universidade, você leva ela para a vida, são pessoas que você vai, que a gente vai se encontrar, como agora, você falou, mas o evento, puxa, a Diana é como uma luva, é ela mesma que vai falar, então aproveitem muito esse tempo muito bom, que depois dá uma saudade muito grande, como a que eu tenho aqui da Diana. E agradeço também para o Guilherme, para a Laura, para o Gediel, para a própria Fairuz, que não pôde estar aqui conosco, e para todos e todas que estão prestigiando aqui o nosso evento, e participem das oficinas, que eu garanto para vocês vai ser a cereja do bolo do nosso evento. Só queria passar, então, a palavra novamente para o Gediel, deixando um grande abraço especial aqui para minha amiga Diana. Muito bem, pessoal, então, encerrando esta parte, convido a vocês todos para as 10h20, logo mais, para a gente tratar sobre autodeterminação informativa como direito fundamental. Muito obrigado a todos, tenham um excelente dia. Até mais. Tchau, tchau.